A Igreja Aliança em Graça apresenta o verdadeiro Evangelho, a graça de Deus. Com você, o pastor Tiago. Inscreva-se neste canal. Bem, amados, quero cumprimentar você que está pela internet, que vai assistir esta mensagem, que a graça e a verdade não seja multiplicada em sua vida e que você seja edificado no Senhor Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos auxilia para divulgar esta palavra com outras pessoas nas redes sociais, no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, amados, hoje nós vamos estudar, dando sequência nesse estudo que estamos falando aí, salvação, redenção em Cristo, salvação por graça. É gostoso esse assunto, enche os nossos corações. E hoje o tema de nossa mensagem será, pode apagar aqui, viu? Pode apagar, hoje não vai ter tela para quitar. Hoje o tema de nossa mensagem será: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, em 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, segunda carta, capítulo 12 e versículo 1 em diante. Segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 12 e versículo 1 em diante. Nós vamos ler agora o versículo 9 e depois a gente vai vendo do versículo 1 em diante, versículo por versículo, estudando esse texto aqui, uma exposição bíblica que vamos fazer aqui nesta manhã. Mas vamos ler agora o versículo 9, que diz assim, diz assim a palavra do Senhor: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Que essa palavra abençoe cada coração aqui presente, os que vão ouvir pela internet. Oremos. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós nesse momento nos reunimos e nos aquietamos para ouvir a Tua voz. A Tua voz que penetra no mais profundo dos nossos corações. A Tua voz que dá força, que dá coragem, que dá ânimo. A Tua voz que dá certeza. A Tua voz que dá orientação, que dá direção para as nossas vidas. Pai, usa-me como Teu instrumento em Tuas mãos, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Que eu diminua e desapareça. Que somente o Senhor seja visto e ouvido por todos nós. Que eu seja somente um canal por onde o Senhor vai passar o Teu querer e a Tua palavra, para que todos nós possamos ser edificados por Ti. Aquietamo-nos, fala-nos, Senhor, a nós e a todos que ouvirem pela internet esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Santos e preciosos do Senhor, amém. Mais que vencedores, amém. Eleitos de Deus, amém. Bom, amados, estamos nessa caminhada gostosa de compreender que nós somos o que somos pela graça de Deus. Que o Senhor nos salvou segundo as suas misericórdias, segundo a sua graça, segundo a sua vontade. E que nós fomos justificados diante dele através do que Cristo fez na cruz do Calvário. Que nossos pecados foram redimidos, perdoados, purificados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Já vimos tudo isso por essas últimas semanas, estudando e revendo esses conceitos gloriosos de Deus para nossas vidas. Hoje
nós vamos falar um pouquinho sobre fraqueza e poder de Deus. Vamos entender que fraqueza é essa e vamos entender por que o poder de Deus se manifesta justamente nesse ambiente de fraqueza. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, eleito, escolhido por Deus para levar a mensagem do Evangelho da Graça aos corações dos gentios, de todos nós, ele foi arrebatado até o terceiro céu. O Senhor fez isso porque ele foi o único apóstolo que não andou com Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus carne. E o Senhor então revelou a ele toda a graça, todo o plano divino para as nossas vidas, nós os gentios, para os eleitos, escolhidos de Deus. E ele vai contar isso aqui, nós vamos começar agora no versículo 1, ele fala assim, 12 de segunda carta aos Coríntios, versículo 1, ele fala assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do quê? Do Senhor. Então ele está dizendo, olha, o que eu vou passar não é uma coisa que eu estou me gloriando, dizendo, olha, porque eu tive lá, eu sou, sabe, o cara. Não, ele está dizendo, não, nada disso, não me convém gloriar, mas eu vou passar a vocês as visões e as revelações que o Senhor me deu. Aí ele vai dizer, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ponto aqui, vamos parar aqui. O que Paulo ele descreve que ele fala, conheço um homem? Porque ele queria explicar as revelações e as visões de Deus, mas sempre colocando como Deus o autor de tudo e ele apenas como um instrumento de Deus ali. Então ele não diz eu fui, ele diz conheço o homem. Depois ele diz eu não sei se no corpo ou se fora do corpo. Por que ele diz isso? Porque nesse êxtase que ele viveu de ser arrebatado ao terceiro céu, ele não tem a certeza de que se o corpo dele foi ou se não foi, como que foi isso. Isso também não importa, mas ele deixa bem claro que ele não sabe se foi no corpo ou se fora do corpo, se ele estava ali no corpo e a visão veio, ou se o espírito dele foi levado e o corpo dele ficou. Ele não sabe dizer ao certo, nos detalhes, como que foi. Diferente de alguns que vêm com testemunhos, né, por aí pela história, que diz, não, eu fui arrebatado, meu corpo estava lá, eu vi meu corpo estava lá assim, eu estava lá, e sabe, Paulo diz, eu não sei, porque não é esse o centro da mensagem e da visão que ele quer passar. E ele diz que foi arrebatado ao paraíso, e que lá no paraíso, ou seja, existe um paraíso, amém? Existe um local onde o próprio Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje você vai estar comigo no paraíso. E Paulo diz que esteve lá nesse ambiente e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Logo, o que eu entendo aqui? Que a maior parte das coisas que Paulo ouviu lá no terceiro céu, ele não revelou. Sim ou não? Porque se ele falou que não é lícito falar ao homem, tudo que ele falou e escreveu como revelação da graça foi o que foi permitido ele escrever e revelar. Mas existe algo ainda tão mais grandioso e glorioso e tão mais infinitamente maior
que foi revelada ao apóstolo Paulo, que ele não pôde falar para nós. Palavras inefáveis, gloriosas. Bom, isso é muito importante você vislumbrar. E no versículo 5 ele fala assim: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Aqui ele está colocando dois tipos de personagem, duas personagens. Um que foi arrebatado e que ouviu essas palavras, que é o homem espírito, que é aquele que é um espírito com Deus, que ele mesmo escreveu isso, dizendo. Ele disse: desse que está completamente entrelaçado em Deus, nesse eu vou me gloriar. Esse que foi arrebatado. Agora, desse outro, que é o carne, que é o humano, que é o bipolar, que é o que oscila, que é o que enferruja, que é o que envelhece, que é o que vai se desfinhando dia a dia, desse eu não posso me gloriar, a não ser nas fraquezas. Agora eu quero a pergunta para os irmãos, e quero que os irmãos me ajudem a pensar. Que fraquezas são essas que Paulo disse? Será que essas fraquezas são fraquezas na fé, no amor? Quais são essas fraquezas? Quem me ajuda? Referente à carne. Referente à carne. As tribulações. Fraquezas, irmãos, é tudo que diz respeito à nossa existência humana. Tudo que você imaginar. Um pensamento carnal, uma atitude errada, uma enfermidade no seu corpo, um estado de humor alterado, tudo que diz respeito à existência humana são as fraquezas que rodearam Paulo, os apóstolos, e que rodeiam nossas vidas. Ele diz assim, no versículo 6: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, ou seja, estúpido, ignorante, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. Paulo está dizendo: eu não quero que vocês achem que eu sou alguém superior, acima. Eu não quero. Eu quero que vocês entendam que eu, Paulo, sou humano e que possuo fraquezas. Eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu falo, naquilo que eu recebi do Senhor. Aqui os irmãos em Corinto, irmãos, eles estavam, se os irmãos forem ler essa carta de Corinto, você vai perceber que esses irmãos estavam completamente num estado carnal de vida espiritual. Eles não estavam vendo o espírito, mas vendo a carne. Eles eram divididos, eles tinham um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, dentro da comunidade. Eles viviam, se atracando. Eles, qualquer um que passava, qualquer vento de doutrina que passava lá, eles abraçavam. Eles não consideravam os que não eram de Paulo, os que eram de Apolo, os que eram de Cefas, não consideravam Paulo como um apóstolo de Cristo. Questionavam o apostolado dele. Não, mas eu sou de Cefas, porque Cefas eu estou por cima das águas, pelas águas. Paulo não. Olha a meninice que existia entre o povo de Deus. E não é diferente nos dias de hoje. Sabe por que as pessoas no mundo gostam, ganham tanto dinheiro? Porque existe uma idolatria do povo desses camaradas. Sejam eles pregadores ou sejam cantores, eles são idolatrados.
e não passam de meros seres humanos mortais, cheios de fraquezas e erros e falhas, como todos nós somos. E por que vamos? E Paulo deixou isso bem claro da parte dele, porque ele mesmo disse: ninguém é de Cefas ou de Paulo ou de Apolo. Como isso? Se nós somos apenas cooperadores, instrumentos de Deus, mas quem dá o crescimento, quem faz a coisa acontecer, quem convence o coração é o próprio Deus. A obra é dele. Então ele diz: eu não quero que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Eu sou um ser humano, ponto final, tenho fraquezas. Se você me vê chorando um dia, não fique escandalizado. Se você me vê um dia com dor de barriga, não fique escandalizado. Eu sou um ser humano. Se você me vê envelhecer um dia, olhar e falar: nossa, não fique escandalizado. Eu sou um ser humano. Se você me vê um dia com um estado de humor alterado, não fique escandalizado. Eu sou um ser humano. É muito importante, irmãos, a gente compreender essas verdades, porque a ideia do sistema religioso é quase que tornar eu e você um robô intacto. Não, porque se você é de Deus, você não pode ficar doente. Mas como não? Mas como? Não é assim que o sistema faz? E aí no versículo 7, olha o que ele diz: olha, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações que me foi dado, foi-me dado um espinho na carne. Agora aqui entra, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Ele diz: olha, as revelações que eu recebi de Deus foi tão gloriosas, tão grandiosas, tão inefáveis, tão infinitas, tão poderosas, que quando eu desci do terceiro céu, eu ganhei um espinho na carne. Na carne, irmão, porque no espírito pode ter espinho? Não tem como. O espírito nosso está perfeito. Somos um espírito com Deus. Mas aí Paulo ganhou um espinho na carne, para que justamente ele pudesse todo dia sentir aquele drama e ele falar: eu preciso das misericórdias do Senhor. O espinho na carne, irmão, é aquilo que faz eu e você depender de Deus. O espinho na carne é a nossa condição humana, irmãos. Vamos falar a verdade. A nossa condição humana, ela é humilhante, né? Fala aí, irmão Moisés. É ou não é? A nossa condição humana é humilhante, irmãos. A gente vai envelhecendo, às vezes um distúrbio em algum órgão do nosso corpo já nos põe lá para baixo, já nos, irmãos, já nos desestabiliza. Uma coisa é quando a gente está novo, assim, com essa meninada da nova aí, mas depois você vai ficando numa certa idade, você já começa a sentir um cansaço, e você já começa a ter um probleminha aqui, outro ali, e daí o seu humor já começa a alterar, as mulheres entram no estado de menopausa, e aí, meu irmão, não tem quem aguenta, e aí, sabe, é estado humano. E é muito importante que nessas condições, eu e você, possamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, dependo das Tuas misericórdias. Paulo recebeu esse espinho na carne, e que ele chama de mensageiro de Satanás. Satanás significa inimigo de Deus. O espinho na carne, a natureza nossa humana, decaída, podre, apodrecida, ela é contra o próprio Deus, portanto que Ele vai nos transformar e nos dar um novo corpo para a gente poder estar com Ele por toda a eternidade, porque isso aqui é contra, é inimigo de Deus. Sim ou não? Paulo diz que a carne cogita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Há uma guerra entre os dois aqui. Então esse mensageiro de Satanás não é um espírito do mal, um tranca-rua, sabe, tem um bomba gira, me perturbando. Não, irmãos, isso aqui é nada mais do que a sua própria natureza terrena e carnal, a minha também, que é contra a vontade de Deus, que é contra Deus.
que ele não se exaltasse. Então a carne é necessária, irmãos, também. Essa natureza carnal, fraca, frágil, é necessário para que não se exalte. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, no versículo 8. Ele orou ao Senhor para que se desviasse dele aquela carne, aquele espinho. Ele queria ficar livre, ele queria ficar, sabe? Agora eu estou sem o espinho na carne, agora eu estou sem o problema, assim, sabe aquela tribulação, sabe aquele problema, eu agora não tenho mais, porque eu fui no terceiro céu, eu ouvi a palavra, agora eu estou um divino aqui na terra, eu estou um eterno aqui na terra. Irmãos, não sirva a Jesus e não siga Jesus buscando se livrar do teu espinho na carne. Não faça isso. Quantas pessoas que acham que seguir a Cristo vai ficar livre de todos os problemas da sua vida. Eu não vou ter problema de saúde, eu não vou ter problema financeiro, eu não vou ter problema, não tem nada. Senhor, eu estou orando, me dá essa condição de viver assim um eterno divino na terra. Mas o que é isso? E Paulo, ele confessa que ele fez isso, foi lá, orou 3 vezes, quase que fez um jejum, irmãos, quase que ele faz uma campanha de 7 sexta-feira, né? Ele começou a orar 3 vezes, na terceira vez o Senhor chegou e falou assim: vamos parar com isso, né? Vamos parar com esse negócio, você não vai, o espinho vai ficar aí, cara, você vai ter que aprender a lidar com essa situação aí. A condição humana, nós somos salvos eternamente, amados por Deus, redimidos, purificados, carregando uma condição fraca em cima de uma condição podre, irmãos. Você já percebeu? Fica sem tomar banho para você ver como é que se fede. Não, fica, faz um teste para você ver. Minha cachorra lá em casa toma banho 3 vezes no ano, irmão, e a cheirosinha não fede. Fica um dia, se você não fede. A nossa condição humana é decaída, é podre. Nós temos que aprender a lidar. Eleito de Deus, salvo, justificado, aperfeiçoado, espírito com Deus, numa condição podre humana. Não tem o que fazer, não adianta jejuar, orar, pedir, gritar, pular, fazer campanha, não vai mudar isso. É exatamente nessa condição humana, nessa situação humana frágil, que Deus se manifesta e diz: está vendo? Olha a condição dele, humana, frágil, fraco, podre, e eu manifesto a minha fé, o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia, a minha bondade, nessa condição que ele está. É nessa condição que Deus se manifesta. Ele orou 3 vezes, já quase entrando naquele estado dos nossos irmãos da lei. Aí então, no versículo 9, aí o Senhor vem e diz: Paulo, presta atenção, a minha graça te basta, cara, a graça basta. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Quem tem a graça de Deus, quem tem a salvação de Cristo na vida, quem tem a certeza de vida eterna, já é o suficiente. Você não precisa mais ficar livre dos problemas dessa vida, deixar de ter essa condição humana para você ter algo a mais com Deus. Não precisa. O Senhor diz: a minha graça já é o suficiente na tua vida. Você acha que o povo evangélico no Brasil está dando valor a essa graça que basta? Ou eles estão lá nas campanhas, nas correntes, buscando se livrar do espinho da carne? Não, estou aqui firme, porque olha, é assim que o povo vive. E a palavra do Senhor está ecoando até hoje: a minha graça te basta. Acabou. Descanse nela. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus aprova ele. Como é que nós vamos discutir com Deus, irmãos? Ele que quis fazer isso. Ele que quis colocar o poder dele sobre vasos de condição humana frágil, fraco. Ele quis fazer isso. Essa é a dificuldade de alguns de acreditar nisso, né? Olhar para mas como é que Deus habita em mim? Mas isso aí que você está vendo, que você sente, que você vive, que você percebe, é a sua condição humana. Mas Deus manifesta aí, cara. É no meio dessa condição humana de
fragilidade, de fraquezas, de debilidades, que o Senhor nos faz romper em fé, que o Senhor nos faz prosseguir, que o Senhor, no meio das tribulações, Ele nos faz ter coragem, força para dizer: eu creio no meu Redentor, Ele está comigo, se eu viver eu vou vencer, e se eu morrer eu estou com Ele, porque Ele é maior na minha vida. Essa condição humana fraca que glorifica e que mostra o poder de Deus em nossas vidas. Não queira ficar livre dela agora. Não tem coisa mais linda do mundo, irmão, quando você pega um crente, um cristão verdadeiro, autêntico, em meio às tribulações, e ele confessando que ele é mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse é o poder de Deus se manifestando na fraqueza. Na fraqueza da condição humana. Não precisa de ser eternos, cheio de poder, para você falar: olha, agora eu estou. Não, o que você precisa é confiar que Deus está em você, que você está em Deus e Deus em você, e que essa condição humana sua não vai atrapalhar, ao contrário, vai ajudar o poder de Deus se manifestar em você, por causa da sua dependência dele. E aí, para terminar, ele diz assim, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então o poder de Cristo habita aonde? Nas fraquezas, porque é nas fraquezas, nas tribulações, que você diz: ai, Senhor, eu creio nas tuas promessas, Pai, obrigado, porque o Senhor está comigo. Eu sei que aqui está desafiador, mas o Senhor está comigo. É nesse ambiente que o poder de Deus habita. O poder de Deus não habita naquele cara que está cheio da intelectualidade e do conhecimento e da autossuficiência, não porque a ciência, não porque o governador, o presidente, não porque eu sei, porque eu fiz, Deus fala: não, peraí, aí eu não habito. Eu habito nesses que entendem que depende de mim. Nós dependemos de Deus, sim ou não, irmãos? Sabe quando você amanhece vivo? É porque Deus te deu mais um dia de vida. Acabou, irmãos. É assim que você tem que pensar. E para finalizar, versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Aí ele vai mostrar aqui quais são as fraquezas, os espinhos da carne dele, que tinha o espinho da carne, irmão, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, irmãos, nas perseguições, está vendo aqui? Nas angústias, por amor o quê? Por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, quando eu estou debaixo de tribulação, de luta, de fraqueza, de debilidade, de fragilidade, então sou forte. Uau! Está vendo, irmãos? Então, quando você estiver passando por tudo isso aqui que Paulo diz, necessidades, injúrias, perseguições, tribulações, problemas de todas as ordens que possível, você tem que olhar para aquilo e falar: olha, é nesse ambiente que o Senhor me dá força para mim poder prosseguir a minha vida. É assim que tem que ser. Quando Paulo então escreve isso, ele apresenta uma ruptura entre o Paulo antes orando para ficar livre do espinho da carne e o Paulo depois, porque depois você vê ele escrever dizendo: agora eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Tá bom, tem tribulação, tem luta, tem dificuldade, tem desafio, tem privações, tem angústia, tem isso, então tá bom, tem isso aí, é porque Deus está comigo, porque Ele está me sustentando em meio a tudo isso aí. Essa tem que ser a nossa posição em Deus. A sua condição humana é a razão do poder de Deus se manifestar. Em nome do Senhor Jesus, assim seja, assim diz o Senhor. Você acabou de assistir a mensagem em graça com o pastor Tiago. Venha participar em uma de nossas reuniões.